Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nossa paróquia está em festa, para nós é dia de indulgência plenária, muitas e grandes graças do céu. Jesus é o nosso Rei. Ele mesmo disse no Evangelho de hoje, foi para isto que eu nasci. Mas o que é um rei? Um rei é aquele que tem poder. Isso é dizer já muita coisa, mas a gente não entende o que é poder. Poder é o seguinte: poder é o poder de eu impor a minha vontade. Se eu consigo fazer com que as pessoas façam o que eu quero, eu tenho poder. Se eu não consigo fazer com que as pessoas façam o que eu quero, eu não tenho poder. Simples assim. Não adianta, sei lá, eu ter o cargo de presidente da República, presidente da ONU, rei da Espanha, papa. Não adiantam cargos. A coisa não é um cargo, a coisa é uma vontade. Se eu faço com que as pessoas façam a minha vontade, eu sou rei. Se eu não faço com que as pessoas façam a minha vontade, eu não sou nada. Eu posso ter o cargo mais lindo que eu quiser. É a vontade. Seja feita a vossa vontade. No Pai Nosso nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E qual é o instrumento para que venha a nós o vosso reino? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que aqui na terra seja feita a vontade de Deus, do jeitinho que ela já é feita lá no céu. Lá no céu, os santos e os anjos já fazem a vontade de Deus. Agora falta a gente aqui na terra fazer a tarefa de casa. Vamos fazer a vontade de Deus. Aí ele será rei. Aí Deus será rei. E Deus quer reinar sobre nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou e se fez homem. Um homem precisa reinar sobre nós e impor a sua divina e santa vontade. Todos precisamos fazer a vontade de Cristo. Todos precisamos realizar a sua santa e divina vontade. Todos precisamos oferecer a Deus nossa vontade no altar. Seja feita a vossa vontade. Não é um trabalho fácil. Para nos redimir, para que nós recebêssemos a graça de fazer a vontade de Deus, Jesus suou sangue. No Horto das Oliveiras: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. O fato de nós fazermos a vontade de Deus não é uma coisa simples. Por quê? Porque nós somos um reino dividido. Como assim um reino dividido? Sim, eu e você, a minha pessoa, eu, homem, eu sou dividido. Se eu fosse inteiro, eu fazia a vontade de Deus, mas nós somos divididos. Jesus, no Horto das Oliveiras, ele permitiu que dentro dele houvesse uma divisão, por isso ele suou sangue. Na alma, Jesus queria fazer a vontade de Deus, mas ele deixou que as suas paixões seguissem o seu caminho. Não pecando, não houve pecado em Jesus, mas acontece que as paixões, a paixão de Cristo, aconteceu que Jesus, nas suas paixões, ele tinha aquele desejo de não abraçar a cruz, de não morrer, de não sofrer, porque essas paixões são a lei do nosso cérebro. A lei do nosso cérebro, não da alma. A alma de Cristo estava intacta. Mas a lei do nosso cérebro é foge da dor. E Jesus então deixou, ele que tinha o perfeito domínio de suas paixões, para redimir nossas paixões apavoradas e destemperadas e todas fora da ordem, Jesus soltou as rédeas da sua
paixão, das suas paixões durante um breve momento no Horto das Oliveiras, para que as nossas paixões fossem redimidas, para nos dar a graça. E como é que isso vai acontecer? Vamos lá, vamos agora ser bem práticos, um programa de vida. Vamos lá. Primeiro, nós somos um reino dividido. O que quer dizer isso? Nós somos uma espécie de prédio de 3 andares. Terceiro andar, lá em cima. O terceiro andar lá em cima é a nossa inteligência. Pela luz sobrenatural da fé, a gente vê a verdade. Pelo estudo, a gente vê a verdade. Tanto pelo estudo inteligente da razão, como pela meditação, pela oração, pela luz sobrenatural da fé, a gente vê a verdade. E quando a gente vê que Jesus é a verdade, que o cristianismo é a verdade, que o evangelho é a verdade, que a igreja católica é a verdade, uma luz brilha dentro da casa. É maravilhoso isso, gente. Que beleza! A fé é luz. A verdade dos nossos estudos é luz para a nossa alma. Mas nós não somos só esse terceiro andar. Se nós fôssemos somente o terceiro andar, estava bom. Tem um andar do meio, o segundo andar. O andar do meio chama-se vontade. É ali que Jesus tem que reinar. É ali que acontece a caridade, é ali que acontece o amor. É ali que os nossos corações precisam ser abrasados pela força de Cristo. Como que Jesus acende um braseiro ardente de amor nos nossos corações, para nós amarmos como os grandes santos, como as grandes santas. Ele nos dá a luz da fé. Pá! Uma inteligência, uma luz que vem do alto. E isso abrasa o coração, a vontade. A gente quer fazer a vontade de Jesus. Problema. Tem o andar de baixo. O térreo, onde estão as paixões. Lembra que eu falei que Jesus suou sangue porque deixou as paixões irem para o seu caminho? Pois bem, aqui que está o problema das paixões. Você vê a verdade, você quer fazer a verdade com a sua vontade, mas embaixo, a criançadinha do andar térreo faz barulho e não quer obedecer. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. O cérebro grita e diz: não, vai doer, não quero, vai doer. Eu quero prazer, eu não quero dor. Eu quero prazer, eu não quero dor. Então as paixões são medo, desejos sexuais, vaidades, ganância de dinheiro, essas coisas todas, impaciência. São os sentimentos que a gente tem. Esses sentimentos que muitas vezes são desordenados. Você ama seu marido, você ama sua esposa, você ama seu filho, você ama sua filha. Mas na hora do vamos ver, você está enxergando a verdade, a sua vontade quer amar, mas na hora do vamos ver, o diabinho vai lá e atiça os seus sentimentos. E você fica sentindo assim: e eu como é que eu fico? E eu como é que eu fico? Não, e eu como é que eu fico? E pronto, aí você já descontrola tudo, já desconfigurou. Como que Jesus vai reinar desse jeito? Jesus reina nos santos, porque os santos fizeram o trabalho. É uma tarefa difícil. Os santos fizeram o trabalho de aos poucos, pedagogicamente. Sim, pessoal, é um processo pedagógico. Pedagogicamente os santos foram amansando as paixões, foram pela oração, pelos sacramentos, pela perseverança, por uma penitência moderada, por uma vida que foi sendo aos poucos regrada. Os santos pacientemente foram colocando as paixões em ordem, com a graça de Cristo, o Cristo que suou sangue com as suas paixões no Horto das Oliveiras. Aquele sangue suado por Cristo no Horto das Oliveiras, ele é o sangue que redime e põe em ordem as nossas paixões. Então, esse é o santo. A pessoa santa, no sentido estrito da palavra,
ela não somente tem fé e sabe qual é a verdade, ela tem também uma vontade que está de acordo com aquilo que ela está vendo lá, mas essa vontade está firme porque não está sendo a todo momento invadida, raptada, sabotada pelas paixões do andar de baixo. O andar de baixo fica gritando, fica berrando, fica dizendo: me tira daqui, eu não quero sofrer. Os santos conseguiram fazer com que os seus sentimentos ficassem mais serenos. Mas isso, criançada, é um processo educacional. Papai, mamãe, como que você educa seu filho? É na paulada? Vou usar um dialeto cuiabano. Para quem está assistindo de fora vai achar estranho. Você pega e rufa a cabeça dessa criança na parede. Pega a cabeça da criança e bate na parede assim, pá! Não é assim que educa. Está errado. Não pode. Educar você tenta uma vez, tenta a segunda vez, tenta a terceira vez. Quando você está desistindo, você retoma a energia. Vamos outra vez. É assim? É ou não é? Quantas vezes as mães aqui presentes não disseram: eu desisto. 5 minutos depois ela diz: vamos tentar outra vez. Desiste só por um breve momento de desabafo, mas depois volta. Assim nós precisamos não desistir de nós. Nós precisamos ser bons pedagogos com nós mesmos. Eu não me canso de dizer isso no confessionário. Quantos de vocês já ouviram isso no confessionário? Minha filha, seja uma boa mãe para você mesma. Meu filho, seja um bom pai para você mesmo. Quer dizer o seguinte: a gurizadinha, a molecadinha, as criancinhas que estão no andar de baixo precisam ser levadas pedagogicamente, com perseverança, sem desistir. Cristo conquistou a graça, Cristo suou sangue para fazer a sua santa e divina vontade em nós. Então vejam só, como que Cristo vai reinar na nossa sociedade? Bom, Cristo vai reinar na nossa sociedade se houver pelo menos um grupo grande de santos que escolham um mais santo para governar. Enquanto o pessoal que ainda não é santo, pelo menos tem uma cultura cristã que vai caminhando no caminho da santidade. Então é como se fosse a tarefa de casa que precisa ser feita para que Cristo seja rei do universo. É que nós precisamos no nosso mundo, no Brasil, em todos os países do mundo, fazer um grupo, vou usar a palavra feia, uma elite espiritual, uma aristocracia, ou seja, pessoas virtuosas que queiram fazer a vontade de Deus de coração, que sejam santos, que não são mais um reino dividido, mas que sejam pessoas praticamente de um pedaço só, que os 3 andares estejam integrados. A pessoa sabe qual é a verdade, a pessoa quer fazer a verdade e as paixões já estão razoavelmente pacificadas pela graça através da santidade nas moradas superiores, pelo menos 4ª morada para frente. Nós precisamos de um grupo de santos e santas para que esse grupo de santos e santas cheguem e digam assim: não, olha, o mais santo de todos nós é fulano, vai lá, governa. Mas se a gente não fizer essa tarefa de casa e não houver essa elite espiritual, esquece. E o que quer dizer esquece? Esquece que a gente vai ficar enxugando gelo a vida inteira. Dá para ficar enxugando gelo, mas é muito trabalhoso. Por quê? Porque o pessoal da maldade sabe. Eles têm um esquema. Qual é o esquema deles? O esquema deles é o seguinte: 3 andares. Primeiro, eles já estão há séculos tentando mudar o andar de cima. Ou seja, a nossa inteligência, a nossa percepção da realidade. Ultimamente eles tentam, através dos filmes de Hollywood, agora nós já temos no nosso próprio celular, o Netflix,
e companhia limitada, nós já temos as redes sociais, nós já temos o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É uma tentativa de distorcer a nossa percepção da realidade. Mas agora eles viram que nada disso vai dar certo se eles não tiverem profundamente o sistema educacional. Eles precisam pegar as gerações novas. Para distorcer o andar de cima da inteligência, eles precisam das escolas. Eles já têm as escolas há muitos anos, mas a revolução na escola precisa ser mais profunda. Que as pessoas precisam ter uma visão do mundo distorcida. Enquanto a luz da verdade ficar brilhando na cabeça das pessoas, o negócio não vai funcionar. Eles precisam realmente distorcer a inteligência. Mas, nesse caminho de distorcer o andar de cima da inteligência, eles não conseguem 100%. Sabe por quê? Porque a mentira, para ela colar, ela precisa ser unânime. Basta alguém levantar a voz e dizer: o rei está nu, que todo mundo enxerga a realidade, dá uma gargalhada e acabou a mentira deles. Basta um dizer a verdade que ele já acorda uma multidão. Porque é muito difícil convencer todo mundo o tempo todo de uma mentira. Então sempre vai ter gente rebelde que não aceita o império, o domínio, a tirania deles, dos maus. Então o que é que eles fazem? Já que eles não conseguem pelo andar de cima, o que é projeto de poder mesmo? Poder é fazer a minha vontade, o andar do meio. A sua vontade tem que fazer a vontade deles. Está entendendo? Eles podem acessar a sua vontade, que é cega, pelos dois andares, pelo andar de cima e pelo andar de baixo. Andar de cima distorce a visão da realidade pela escola, pelos filmes, pelas redes sociais, pela cultura. Mas já que eles não conseguem isso 100%, porque a verdade não consegue ser calada 100%, basta um palito de fósforo, você já ilumina a sala. Para você ter trevas total, você precisa fechar todos os buracos. Basta um pontinho de televisão, o quarto já está iluminado. E você já enxerga as coisas. Então é muito difícil as trevas triunfarem. Para triunfarem, precisam dominar tudo. Então, como sempre tem gente que enxerga alguma coisa, eles então tentam dominar por baixo. Ou seja, pelas paixões. Porque você sempre tem aquele católico que tem fé, querendo fazer a vontade de Deus, mas que os sentimentos estão meio doentinhos e desordenados. O que é que eles fazem? Primeiro, busca o prazer. A sedução, o prazer do celular, o prazer da droga, o prazer da bebida, o prazer do sexo desregrado, o prazer disso e o prazer daquilo. A vida do prazer. O que é que acontece? Deixa eu descrever, isso aqui é importante porque isso está acontecendo com alguns de vocês. E vocês vão perder a fé, presta atenção. Estou salvando a sua fé. Você é um reino dividido. Sua inteligência viu o que é certo, mas as suas paixões estão acorrentadas pelo prazer mundano e carnal. Isso causa dor e sofrimento interno, porque você está dividido. Você vê a verdade, você quer o que não está na verdade, você quer o pecado. Duas soluções para sair disso aí. Solução número 1 é a mais popular. Se as ideias estão causando problema, muda a ideia. Pronto. Você vai e arranja um jeito de viver o cristianismo, de viver o catolicismo, que é uma adaptação. O nome disso chama-se apostasia da verdade. Você não consegue viver a castidade. Aí você vai lá no Evangelho,
distorce tudo e diz: ah, mas não era bem assim. Deus é Deus de amor, imagina se Ele vai me condenar para o inferno por causa de uma relaçãozinha sexual. E você distorce o cristianismo, você muda as ideias. Aquilo que antes era condenado, que todos os santos durante 2000 anos disseram que é pecado e vai para o inferno, você diz: não, como se você fosse mais inteligente que os santos. Esta é a apostasia que está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Pregadores da palavra de Deus, pessoas que deveriam mostrar a luz da verdade e iluminar o andar de cima, estão mudando o andar de cima, distorcendo a verdade do evangelho e adaptando para que as nossas ideias fiquem em conformidade com as nossas paixões desordenadas. Ah, eu quero divórcio. Ah, então, né, Jesus não proibiu o divórcio assim. Isso era lá uma coisa da cultura da época. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia dizer diferente. Ah, eu quero viver alguma coisa de atração pelo mesmo sexo. Ah, mas não é bem assim. Se Jesus estivesse nessa época aqui, ele teria dito outra coisa. Ah, mas eu quero dizer, porque na minha casa tem várias religiões e dá sempre problema. Todas as religiões são boas, não é bem assim. Jesus aceita tudo, toda igreja é boa, toda religião é boa, é tudo fofo, tudo lindo. Você vai mudando as ideias. Já que as suas paixões estão em conflito com as suas ideias, você muda as ideias. O nome disso é apostasia. Essa é a solução mais popular. Mas existe uma outra solução errada também. Chama-se adoecimento. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre por que os católicos estão ficando doentes. E por que os católicos estão ficando doentes? Por isso. Porque é um reino dividido. As ideias estão corretas. Mas você não está fazendo a tarefa de casa de pedagogicamente, pela oração, com a paciência e mudando suas paixões. Você não está fazendo isso, você ainda está carnal, está apegado às coisas carnais, você não quer pagar o preço. Então o que acontece? Você está com ideias que dizem, isso é pecado. Está com paixões que dizem, eu quero fazer o pecado. Você não larga nem as ideias e nem o pecado. Você cria uma situação chamada neurose. A pessoa fica neurótica, fica doente. Por quê? Porque aquele cristianismo está o tempo todo batendo nela, açoitando ela, e ela termina ficando neurótica, um sentimento constante de estar pecado, 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 pecado. E ao invés de pacientemente mudar as paixões, o que é que ela faz? Reprime as paixões e esmaga os sentimentos. É isso que adoece. A pessoa não é uma boa mãe para si mesma. A pessoa não é um bom pai para si mesmo. É um padrasto cruel, é uma madrasta cruel que esmaga, açoita, seu desgraçado, entendeu? E fica, ao invés de fazer o trabalho de ir mudando as paixões, pela graça de Deus, pela meditação, pela oração, pela comunhão, pelo conhecimento, aquele trabalho, não, a pessoa quer esmagar as paixões e fica doente. Começa a somatizar, desenvolver doenças físicas, começa a desenvolver doenças psiquiátricas, conforme a tendência de cada um. Por quê? Porque não é assim que Cristo reina. Cristo quer, sim, reinar sobre as nossas vontades, mas o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com humildade, com mansidão, com paciência, você vai mudando com um jeitinho. Eu não estou dizendo assim que você pode ir pecando. Não estou dizendo isso. Rompa com o pecado,
Mas enquanto você rompeu com o pecado e os seus sentimentos estão desordenados, tenha paciência com você. A pessoa quer mudar assim, do dia para a noite. Então, já que sempre tem católicos que têm as paixões desordenadas, como é que os maus reinam sobre esses católicos? Primeira forma, eu já falei, sedução. Segunda forma, medo. O politicamente correto frita a pessoa no seu grupo de amigos. Depois, continua sendo católico? Não mudou ainda? Politicamente correto não foi suficiente? O seu cancelamento não foi suficiente? Então nós precisamos pôr outro tipo de medo. Vamos começar a colocar meia dúzia de pessoas na cadeia para todo mundo ficar com medo de ser preso. Não foi suficiente? Então vamos começar a prender mesmo em massa. É o próximo estágio. Vai acontecer. Por quê? Porque só existe um jeito deles imporem a vontade. Sempre haverá aquele resíduo de pessoas que não querem fazer a vontade deles, porque veem a verdade de Cristo. Então, através disso, vai impondo nas paixões, vai quebrando a pessoa pelo medo, o medo de ser punido, o medo de ir para a cadeia, o medo de ser cancelado. Então, é assim que a gente mexe com os animais. Foge da dor, busca o prazer. Você quer mover um animal? O que você faz? Busca o prazer. Você chega em casa, seu cachorrinho, você pega um ossinho assim, joga, ele sai correndo atrás. Você moveu o animal. Não está te obedecendo? Você vai dar uma chicotadinha, faz um barulhinho, passa, foge da dor. Você moveu o animal. É assim que você move os seres humanos. É assim que você move as paixões. É assim que você move de forma violenta a gurizada do andar de baixo. E assim é o reino deste mundo. Como que o Cristo vai reinar sobre nós? O Cristo vai reinar sobre nós, gente, pelo andar de cima. O meu reino não é deste mundo, do andar de baixo. Não é o reinado do andar de baixo que manda na vontade. É o reinado do andar de cima. O reinado do andar de cima quer dizer o seguinte: você iluminado pela fé, iluminado pela verdade, iluminado por Cristo, você vai então fazendo a vontade dele e então pacientemente você vai mudando suas paixões. Você ainda está muito agitado, ansioso? Calma. Você está com medo? Vamos dar um jeito de fortalecer. Você está muito seduzido pelos prazeres? Vamos ver como é que a gente resolve isso. Um processo pedagógico de não desistir. Não desista de você. Vai aos poucos educando na fé, na graça, na força dos sacramentos, na verdade de Cristo. Você vai lentamente num processo pedagógico educando o andar de baixo, mas não massacrando o andar de baixo, que você vai adoecer. Não reprimindo o andar de baixo, que você vai adoecer. Não chicoteando o andar de baixo, mas levando suas paixões para Cristo, como você levaria um filho querido. Às vezes, você precisa ser mais duro com esse filho, claro, faz parte do projeto educacional, se segurar as paixões. Às vezes, você precisa ser afável para convencê-lo. E assim Cristo reinará nos corações. E quando Cristo então tiver reinado em muitos corações, e nós tivermos essa elite de santos que fizeram o processo pedagógico e chegaram lá, então esta elite de santos poderá escolher o mais santo e dizer: reine sobre nós, porque Cristo reina sobre você. Esse é o projeto político de Cristo. Isso serve para qualquer tipo de governo. Isso serve para a monarquia, isso serve para a república, isso serve para a democracia, isso serve para a aristocracia, isso serve para qualquer coisa. A igreja, ela não tem um manual de política, ela só tem um manual de reinado dos corações. Isso pode acontecer no Império Romano, isso pode acontecer
numa república ou em qualquer lugar. Jesus quer mandar nos nossos corações, mas Ele quer fazer isso iluminando a nossa inteligência, convidando a nossa vontade e apaziguando, educando amorosamente as nossas paixões. Não desistamos de nós. Ele quer reinar. Vamos dizer a Ele: podes reinar, Senhor. Podes reinar. Vamos dizer para Ele que Ele pode reinar em nossos corações. Mas enquanto isso, tenhamos paciência uns com os outros e não desistamos. Cristo é o rosto de Deus Pai, um Pai muito bom. E que a Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora, também nos ajude nesse caminho de transformar nossos corações para o reinado de Cristo. Amém.